Pronto, estamos gravando. A aula de hoje, a mentoria de hoje, né, é focada em reforma tributária, assim que a gente organizou, dia de segunda focado em reforma e de quinta em temas gerais, tá? Na primeira parte eu falo o que eu tenho que falar, que costuma ser relativamente rápido, depois para perguntas e respostas. Pergunta e resposta, gente, hoje a reforma pode ser só de reforma? Não, porque eu nem vou estar gravando, tá? Eu vou falar aqui e nem vou gravar, certo? Então, é assim que funciona. O que eu trouxe hoje? E é uma coisa que eu recomendo demais, demais, com reforma tributária. E quem tem mais dificuldade de fazer isso são os advogados. Olha que coisa interessante. Ler as notas técnicas, os manuais técnicos. E os advogados, eles ficam focados em ler a lei complementar, que precisa ler mesmo, inclusive várias vezes, porque às vezes você lê uma vez, não compreende, lê de novo. Só que nas notas técnicas, nos materiais complementares, nas cartilhas, estou falando de coisa feita pelo próprio fisco, tá? Pelas autoridades fiscais. Lá, eles materializam o que está na lei complementar, e você consegue entender melhor. Hoje vocês vão ver isso em dois materiais que eu trouxe, que são cartilhas que foram desenvolvidas já pelo comitê gestor. Sabia que comitê gestor já tem um site, gente? Tem um site já. E você entra no site, você tem duas cartilhas lá. Uma cartilha de apuração do IBS, orientando como que apura, e uma outra cartilha que é um guia para para os estados e municípios. Não é necessariamente para o contribuinte, só que está público. Só que ficou tão bom com exemplos práticos que aquilo clareia muito o que está na lei complementar, tá bom? Eu já mandei isso no grupo, deixa eu ver se eu mandei no grupo. Não, vou mandar agora antes que eu esqueça. Já. Vou mandar aqui. Cartilha e guia de orientação. Acabei de colocar no Telegram. Vou colocar aqui também no chat. Cartilha. Pronto. Então, são materiais longos de 50 folhas cada um, então eu não vou ler inteiro, mas eu deixei grifadinho em amarelo. Só que não assusta, gente, que são 50 folhas, mas a letra é grande, tem figura, então não é difícil de ler. Para vocês terem uma ideia, eu li os dois hoje. Hoje, os dois, certo? Tá bom? Eu leio rápido mesmo, tá? Eu sempre consegui ler muito rápido, não sei como. Mas não dá tanto trabalho para ler. Beleza? Vamos ver então o que que diz lá. E eu estou muito focada nessa parte prática porque está começando a surgir trabalho desse tema. É, que tipo de trabalho eu estava fazendo muito com reforma? Era muito treinamento, né? Agora está surgindo empresa mesmo, querendo esse tipo de consultoria. Então, você precisa ter essa visão mais prática, tá bom? Vou botar aqui. Tô colocando no chat, ó. Acabou de ir no chat, Cida. Vê se aparece. São dois. Ah, não, eu mandei só pro Guilherme, ó. Ai, eu tinha que mandar pro grupo inteiro. Peraí, deixa eu fazer novamente. Mas eu botei no chat de novo, tá subindo. Aí, agora acho que foi. Vê se apareceu um no chat. E o segundo tá subindo. Confirma se tem um pelo menos aí, Cida, no chat. Passei, Senão... Verô. Ah, então tá. O outro tá ainda. Questão de internet.
Ai, deixa eu dar um aviso. Eu tô com luz, tô com internet, mas aqui tá chovendo em Cunha. E quando foi 7 horas, eu fiquei 10 minutos sem luz. Não acabou mais depois disso, tá? Mas se por acaso acontecer alguma coisa que eu sumir, acabou a luz. E se acabar a luz, eu não consigo nem. Aqui não pega 5G. Meu telefone não funciona aqui, tá? Então, se eu sumir, eu não vou conseguir avisar. Eu acho que não vai acabar a luz, porque tá firme, certo? Então vamos ver lá, ó. A cartilha de apuração. Eu fui num evento faz uns 10 dias e eu sentei para almoçar com uma advogada muito famosa, que eu não vou falar o nome, né, obviamente, mas um amorzinho de pessoa, inteligentíssima, tem muito mais experiência no tributário que eu. Ela é mais velha também, e ela me confidenciou que ela lê. Agora eu entendo porque advogado não gosta de ler essas coisas técnicas. Ela falou assim, Verônica, eu não consigo entender muito bem essas notas técnicas. Para mim, parece grego, é muito difícil de entender, não é do meu dia a dia. E aí, por isso que agora eu saquei, e realmente, para quem não é advogado, talvez não seja tão simples de entender as notas técnicas, tá? Mas tem que fazer um esforço, porque isso clareia bem. Eu só estou contando essa história para a gente ver que dificuldade de entendimento não é questão de quem está no começo da carreira, de quem está no meio, de quem está no final. Tudo que é novo. A pessoa ela tem uns 30 e poucos anos de tributário e está com dificuldade de entender a nota técnica. Eu falei, então tá ótimo, estou no caminho. Confirma para mim se vocês veem um PDF escrito apuração do IBS. Sim. Top, Sim. tá bom. Vamos ver isso aqui, ó. É feito pelo comitê gestor, certo? Que já tem um site. E aqui tem as orientações de como que apura o IBS no caso, tá? Mas veja bem, né, gente? O IBS e a CBS vão ser apurados juntos, beleza? Eu não vou ler tudo, eu vou focar no que eu deixei em amarelinho, certo? Aqui é uma introdução. Tranquilo, tranquilo. Ah, não foi amarelinho, foi meio rosa, laranjinha, sei lá que cor que é essa, mas não é amarelo. O que que tem aqui de introdução? Isso a gente até já viu, tá? O jeito de apurar Apurar o tributo é saber quanto que eu estou devendo, né, gente? Quanto que eu estou devendo de IBS e CBS? Vai ser, gente, basicamente por meio de nota fiscal, beleza? É isso. A empresa vai precisar emitir a nota fiscal. Não vai ter esse negócio de declaração GFIP, como é que é aquela do GIA, que era do ICMS, expede contribuições para o PIS e COFINS. Nada disso. Nada disso, tá bom? Vai ser emitir nota e o sistema calcula quanto que você deve e quanto você tem de crédito. Tá escrito aqui, ó. Não estou falando da minha cabeça, não, ó. No manual de apuração feito pelo comitê gestor. Tá, ó. A apuração assistida vai ter como principal insumo os documentos fiscais. Só coloquei isso aqui para a gente relembrar. Relembrar. Beleza. Aí, ó, o que que eu achei legal? Apesar de eu não ter grifado todos, porque não ia dar, ia ficar muito maçante, vocês têm que ler depois isso daqui, tá? Cada tópico diz respeito a algum item da nota, tá bom? Então, aqui no primeiro, você está falando, e eu achei bem didática esse manual, tá? Qual a data que você vai colocar na nota? Aí tem a instrução, o nome do campinho da nota que você vai colocar, ó, tudo bonitinho, certo? Aqui, ó, eu fui deixando em colorido o que eu achei que fosse chamar mais atenção, que ia dar mais problema. Então, se você, cadê, ó, está vendendo para algum órgão público, você está vendendo para algum órgão público, você tem que informar na nota fiscal
esse campozinho aqui, ó, compra governamental. Por que é que isso é importante? Ó, a gente entendendo o porquê. Porque quando uma empresa vende para órgão público, ela só precisa pagar o IBS e a CBS no dia que esse órgão público de fato pagar para ela, não na data que emite a nota fiscal. Como que o sistema vai entender isso? Se o seu cliente não colocar essa letrinha besta aqui, ó, na nota fiscal, o sistema não vai entender isso. E ele pode ser cobrado antecipadamente. Porque a gente sabe que entre você emitir a nota para um órgão público e ele de fato te pagar, vai meses e meses. Certo? Então, aqui, ó, o que está na lei sendo traduzido na prática. Aí, olha só Ô, que Luana, interessante. Oi. só porque senão depois eu vou esquecer. Essa explicação que você deu agora com relação a essa letra seria o que hoje é aqueles impostos que é, como é que eles falam? Diferimento? Regime de caixa? Quando é, não, quando é assim, por exemplo, o ICMS, a pessoa ela paga, ela declara na diferença de alíquota, por exemplo, e só paga depois. É, Eles falam diferimento ou não tem nada a ver? é semelhante, mas não é igual, tá? No diferimento, eu lembro que uma vez eu atendi uma empresa que ela vendia sucata. O que sobrava do processo produtivo dela, ela vendia para outra empresa que ia usar isso para fazer outra coisa. Sucata de um é insumo do outro, né, gente? Você concorda que quando ela está vendendo sucata, ela é uma venda? Teria que ter o ICMS ali. Mas tinha uma previsão no regulamento aqui de São Paulo, não sei se existe isso, porque faz anos que eu atendi essa empresa, que falava assim: não precisa pagar o ICMS agora, não. Paga só quando essa empresa que comprou fabricar lá o novo bem, reciclar isso. E quando ela for vender lá para o consumidor final, daí sim que ela paga o ICMS. Isso é o diferimento, tá? O imposto tinha que ter sido pago na hora da venda da sucata ali, por algum momento e por algum motivo o fisco falou: não, pague só depois, só no final, certo? O regime de caixa é semelhante, viu, Nazaré? É semelhante. Hum, No regime de caixa, o fato gerador aconteceu ali na hora que eu vendi para o órgão público. Eu emiti a nota, o fato gerador aconteceu, tudo bonitinho. Inclusive, aqui está dizendo que você tem que colocar até o imposto devido nesse momento. Quando eu vendi a sucata, não. Quando eu vendia a sucata, eu deixava o ICMS zerado ali, tá. certo? Aqui não, aqui eu vou colocar o imposto devido para fins de estimativa só. Mas eu não vou precisar pagar, não vou precisar recolher. Eu só vou recolher no Entendi. dia que o bonito do órgão público me pagar. Certo? Uhum, É semelhante, tá? O efeito é bem semelhante, mas são conceitos diferentes. Clareou? sim, entendi. Então, beleza. Bom, olha só que interessante. Eu vendi para órgão público, emito nota e eu coloco o valor do IBS e CBS devido naquela operação. Olha que coisa. Coloco o valor do IBS. Mas não preciso recolher. Aqui está falando, ó, vai ser só uma estimativa e controle do imposto devido. Beleza. Aí passou 4 meses, a prefeitura, vamos supor que eu estou prestando um serviço para uma prefeitura aqui, vendendo alguma coisa para a prefeitura. A prefeitura foi e me pagou depois de 4 meses. O que eu tenho que fazer depois de 4 meses? Emitir outra nota fiscal, gente. Você acredita? Outra nota fiscal. Beleza? E tem que colocar esse códigozinho aqui, ó. Certo? Compras governamentais. E eu vou ter que referenciar aquela nota fiscal primeira que eu mandei para o fisco saber que uma é vinculada à outra. Estão percebendo, então, que se o cliente esquecer qualquer uma dessas perninhas, aqui, ó, se ele esquecer de colocar a tagzinha lá, que é compra governamental, na primeira nota, e se ele esquecer de vincular as duas notas, vai dar problema? Tá bom? Então, isso aqui é a lei complementar traduzida na prática. Beleza? Outra coisa que eu acho que vai dar problema que eu deixei grifado. A lei complementar, ela fala
que se a empresa receber um adiantamento do cliente, já tem que pagar IBS e CBS nesse adiantamento. Isso é muito comum, por exemplo, se você contrata móveis planejados. Você fez o orçamento, os móveis planejados da sua casa deu 30 mil reais. Aí a empresa de móveis planejados fala, beleza, você tem que pagar 50% agora. Você vai e paga 15 mil reais para essa empresa. Certo? Neste momento, vai entrar no caixa dessa empresa 15 mil reais, mas ela ainda não prestou o serviço. Já tem que pagar IBS e CBS sobre esses 15 mil. Beleza? E aqui está ensinando como é que você emite a nota fiscal. Está escrito aqui, tem um campozinho escrito, ó, pagamento antecipado. Beleza? Se o seu cliente esquece de colocar que o pagamento é antecipado, como que ele vai vincular isso na hora que ele for emitir a nota fiscal final lá, que ele prestar realmente o serviço? Então, aqui tem as instruções, ó, de como que a empresa faz no caso de pagamento antecipado. Isso aqui, gente, é objeto de consultoria. A gente lê isso aqui e ensina para o cliente cobrando. O cliente não podia aprender sozinho, de graça? Podia, mas ele não tem capacidade, não quer fazer isso. Saca? Isso aqui, ó, em consultoria, se a gente for vender alguma consultoria operacional para o cliente, é aqui que a gente vai buscar informação gratuita na internet, certo? De uma fonte confiável, porque isso aqui é do comitê gestor. Não é nada que nenhum professor fez, o comitê gestor que fez, um órgão oficial, certo? E olha que legal, ó. O que eu mais gostei dessa planilha, dessa cartilha, é que ele tem exemplo de verdade, ó. Fornecedor recebe 100 de antecipação, emite a nota fiscal, pagamento antecipado. Chave de... Gente, é muito didático, ó. Ele explica bem bonitinho, ó. Certo? Eu não vou ler tudo para não ficar chato, mas eu quero focar que tem exemplo prático para a gente conseguir visualizar. Diga, Jaque. Tirou. Aí Oi. você fala vender, né? E quem Ah, é contador? Quem presta o serviço? Vai ter que dar de graça isso? ô, Jaque, tudo que é de reforma tributária, eu não tenho escritório de contabilidade, tá? Qualquer tipo de consultoria, de ensinar, eu entendo que tem que cobrar. Porque nos seus honorários normais, está incluído você gerar as guias, você fazer tudo o que tem que fazer, as obrigações acessórias do sistema atual. O sistema mudou. Por que motivo? O que é que justifica o contador, com base nos mesmos honorários, ter que analisar o sistema novo, como funciona o sistema novo sem cobrar? Não tem como. Na minha Gastar cabeça, tempo no treinamento, né? Não tem como, né? você tem que De alguma forma, a cobrar. empresa tem que treinar o funcionário, né? Para poder colocar aquilo. Exato. Não, beleza. Ou É. então fazer revisão de cláusulas contratuais, né, da assessoria. Mas acho que é bem mais preju, né? Mas tem tudo Melhor vender cobrado, o gente. treino. É muito Tem que complicado isso cobrar tudo. tudo, tudo, tudo. Até para o cliente ser do... Gente, os clientes são muito mal acostumados com contadores, pagam muito pouco os Muito contadores. horrível. É muito ruim o que eles exigem. Olha, uma cliente, eu estou prospectando uma indústria de alimentos aí. Esse eu não estou ainda no processo, vou mandar a proposta amanhã. Na reunião, desembestou reclamar do contador. Não, porque eu estou com essa contabilidade, mas não me dá atenção, não, não me explica como que são as coisas. Aí eu escutei com todo o carinho do mundo e eu defendi a contabilidade para o cliente, tá? Eu falei, olha, eu entendo a necessidade que vocês têm de um acompanhamento mais lado a lado, e realmente é isso que você precisa mesmo. Mas não é a função do contador fazer isso com os mesmos honorários mensais de sempre. Não tem como, gente. Aí eu falei, vocês também são empresários, vocês sabem. A empresa se estrutura para ter uma rotina. Se essa rotina aumenta, não tem como você assumir a próxima rotina com os mesmos honorários. Eu defendo o contador para os clientes, porque é essa expectativa que eles têm. Aí cabe aos contadores se posicionar. Não, cliente, agora não é assim. Agora, para essa coisa nova, eu vou ter que cobrar.
certo? A Denise, diga. Eu, Isso. ô Jaque, no seu caso aí, não seria Oi. legal você criar um serviço para você vender para o seu próprio cliente com a intenção de treinar a empresa dele para poder adequar ao que você vai precisar receber de informação dele para poder fazer a contabilidade? Porque, assim, de certa forma, você não vai poder estar dentro da empresa dele para poder fazer isso, né? Não sei como é que é o sistema que você trabalha, mas É, pensa. quando teve a implementação da NFSE, né, eu dei curso, né? Montei uma, um super e-bookzinho e vendi treinamento dentro das empresas para saber usar o sistema, como tinha que preencher a mesma coisa agora. Ah, Só você que a coisa cobrou, está né? vindo junta, né? Aí vendi várias empresas, ia lá, treinava, deixava toda a orientação e eles, qualquer dúvida, entrava em contato. E agora vem um conjunto da obra, e a gente, primeiro que vai mudar né, a demanda de trabalho, que é diferente. Sabe? O controle do IBS-CBS, eu tenho certeza que tem certas empresas aí que vai ser um bolo danado para conseguir controlar esse débito de crédito. Empresa que tem muita nota, complicado. É, Então, ele vai Então, precisar de treinamento dentro da empresa dele. Então, você cria o treinamento exato. e para o seu cliente mesmo, você deixa em aberto. Se não quiser fazer comigo, pode fazer com outro, mas vai ser necessário porque eu preciso receber a informação certa para não ter problema. Porque a Até que eu informação é do cliente, estava não até é? falando com a Verô no planejamento que eu estou fazendo, e eu até toquei um pouco, eu estou arrastando para tudo quanto é lado. Eu falei, poxa, explicar como fica a nota, não como preenche. Mas agora está clareando, né? Eu vou fazer realmente uma separação. Agora, no trabalho que eu estou fazendo, eu vou tirar a parte de notas, que eu também não ia entrar, né? Mas agora eu já vou aproveitar e colocar já esse treinamento da nota com base nesse comitê gestor que eu já tinha lido e vender, já vou oferecer, vender separado pela contabilidade e também oferecer pelo tributário, né? Que aí já junta outros tipos de serviço. Então não tem é, como não, é muita coisa, né? muita coisa. E o jeito de ganhar, de facilitar fechar propostas, é você vender trabalhos pequenos de reforma. Você não vai vender a análise da empresa inteira de uma vez só. Ó, cliente, primeiro vamos ajustar sua nota, X reais. Cliente, vamos ver em 2027 o efeito do PIS/COFINS? Y reais. Pô, cliente, passou 2027. Vamos ver agora o efeito do ICMS? O Y reais. Ô, cliente, vamos analisar sua precificação? Outro reais, sabe? Pedacinho. É, eu tenho uma empresa que eu entrei em contato com a empresa que faz o sistema que controla lá onde tem o ERP deles, para saber como é que estava a adequação do sistema, né? O cara me respondeu meio atravessadinho, mas respondeu. Aí me mandou um e-book de uma empresa aí, que eu não sei quem foi que vendeu para eu, tem que ver lá o nome, Hum, com prazos, com não sei o quê, porque eu falei, você tem que estar adequado em 2026. Não, porque eu tenho que estar não sei o quê. Porque eu perguntei isso já a partir de outubro, ele já estaria botando, disponibilizando para o teste, né? Aí ele, não, mas é obrigatório, o teste é agora nosso. Eu falei, olha só, as empresas muitas que eu tenho já estão colocando em teste para poder mitigar, né? Na frente não ter. Quanto mais cedo começar a treinar, ainda mais quando o volume é grande, é melhor. Aí veio toda atravessadinha, mandou um e-book meio doido lá, cheio de coisa, com prazo meio doido. Então, assim, vai vir gato e lebre, né? Passando tudo, aí o cliente acha que, não, mas o fulano me deu isso aqui de graça, me informou isso aqui, por que que você não pode? Então, assim, a gente vai passar por um dobrado. Eu digo mais a parte contábil, tá? aham. Mas nós, também advogados, Agora, ô, Jaque, vai ter outra. Oi, é um bom momento da gente decidir qual cliente a gente vai demitir também, né? é verdade. Concordo, É porque verdade. Tirar roupa velha para entrar roupa nova, né? O armário ficar é, mais cheirosinho, né? eu sei que não é todo momento da vida que a gente consegue fazer assim, mas assim, às vezes a gente atende um cliente que enche o saco e não paga o suficiente, porque a gente está num momento de carreira, no começo, às vezes, é pelo aprendizado, mas é uma boa chance de filtrar, ué. Pode fazer com outro, fique em paz no outro que faz de graça. E você vai ver que não vai vir um negócio bom, entendeu? É, Deixa que vá. sim.
É verdade. Eu tive uma que foi, ela estava desde 2007 comigo. É, num papo aqui, hoje também tive outra história, uma historinha assim. Só falar em dinheiro. Num papo, você foi. Nunca imaginei que você fosse me maltratar, me destratar. Eu falei, mas eu não destratei, eu só falei que não é possível. Quando você fala o não, aquele viciado lá de anos, que está 15, 20 anos com É, você, ele não aceita. mas Ele é se isso. sente travado. Aí ele Horrível. vai para o E foi com mercado, Deus. vai ser mal atendido, vão fazer caquinha, ele volta. Com o rabinho entre as pernas. É, eu mandei os três embora assim, porque não tá dando, não. Então, Umas coisas assim que quer usar você igual o marido que tá em casa. Fala sério, né? Desculpa, gente, falando muito aqui. Beijo. mas é isso. Bom, é, eu vou passando aqui pelos tópicos sem ficar parando em todos, para a gente não demorar muito. Mas eu quero mostrar a estrutura disso, ó. Comprou móvel usado. Quem compra móvel usado na lei complementar tem direito a um crédito presumido. Aqui está explicando como é que você vai colocar isso na nota. Vou doar um bem. Quando você vai doar um bem, essa operação, em tese, não é tributária. É tributada, não é tributada. Mas, se por um acaso a pessoa que vai receber a doação tiver que fazer alguma coisa em troca, aí você teria que tributar essa operação. Mas também você poderia escolher, ao invés de tributar, você anular o crédito desse bem que você doou. Saca? Então aqui está explicando direitinho, gente. Doação. Preciso fazer uma consultoria sobre doação. Onde eu vou estudar? Vou ler lá na lei complementar, depois vou vir aqui, ó. Tá dizendo bonitinho na prática como que você faz, ó. Se é com anulação de crédito, se não é com anulação de crédito, ó. Tudo bonitinho, ó. Certo? Cada tópico é uma situação. Transferência de crédito, ajuste de competência. Vou passar só pelos tópicos agora, ó. Crédito presumido, certo? Eu recebi de volta, por exemplo, emiti uma nota com 10 itens. Preciso fazer alguma coisa em relação a um item só. Tá explicando aqui como é que faz, ó. Como que eu referencio um item de outra nota fiscal, ó. Tudo bonitinho. Eu achei extremamente didático. Vou transferir crédito para cooperativa. Estou com uma consultoria de cooperativa, meu cliente. Você vai ler a lei complementar de cooperativa e vai ler aqui, porque aqui tem a prática, ó. Até figurinha os caras fizeram. E você vê que essa figurinha é gerada no chat GPT? Eu conheço figurinha gerada no chat GPT, ó. Que bonitinho. Tá vendo? Tudo bonitinho. Vendi para alguma entidade que é isenta, ou se não imune. O que que eu faço? Como que eu coloco isso na nota? Bonitinho aqui, ó, explicando como que faz. Você vai ter que anular os créditos quando é isenta ou imune. Quando é alíquota zero, não. Somente quando é isenta ou imune. Aqui está explicando como que você faz, ó. Com figurinha e tudo, ó. Eu achei extremamente didático. Tem algum débito que a apuração assistida não pegou. Deu erro. A apuração assistida que diz que ia funcionar muito bem, tá lá 5 notas fiscais que não pegou. O que que eu faço? Tá bonitinho aqui, ó. O que que eu faço com notas fiscais que não foram processadas na apuração? E assim sucessivamente, ó. Multa e juros. Como que eu faço para cobrar isso? Uma empresa incorporou a outra. Como que eu transfiro o crédito de uma para outra? Recebi pagamento antecipado. O que que eu faço? Tá tudo bonitinho. Estoque. Lembra que a Cacau Show pegou fogo esses tempos atrás? O que que eu faço com perda de estoque? Tá aqui as instruções, ó. Tudo bonitinho. A mercadoria voltou porque eu não achei o sujeito que eu ia entregar, o destinatário. Olha, tem um monte, tudo com exemplo prático. Eu amei essa cartilha, certo? Beleza? Isso aqui é fonte para você vender consultoria. Se o seu cliente não quiser te pagar, ele que tenha o trabalho de estudar, interpretar, procurar na internet e fazer sozinho. Comprei zona, tudo tá aqui, ó.
Todos os detalhes da lei complementar, todas as previsões da lei complementar, elas estão aqui ensinando a parte prática. E com exemplo, beleza? Ó, correção de data de entrega. Ó, e eu achei bonitinho os exemplos. Tô vendendo, granja tá vendendo galinha para o restaurante. Aí no exemplo ele fala, algumas galinhas morreram. Aí fala, outras fugiram. E assim vai, ó. Tá bom? Tá, ó. Tudo com exemplo. Ó. Perda de 20 unidades do estoque. Aí vale. Ainda tem, ó. Como que você preenche o XML, ó. Bonitinho. Certo? Super, super prático, ó. Tem a dispositivo legal, o exemplo prático e como que você preenche o XML. Um exemplo de cálculo e tudo também aqui, ó. Certo, gente? Não tem desculpa. Isso aqui é sentar o bumbumzinho na cadeira e ler. Precisa decorar o que está aqui? Não. Você só tem que saber onde procurar. Eu não sei de cor. Li hoje e não sei de cor. Mas eu sei que se eu tiver que fazer alguma consulta, algum caso prático, eu sei onde eu vou achar. Certo? Deixa eu mostrar o outro documento. Espera aí. Mostrei a cartilha. Esse era o mais importante, tá? O outro é importante também, mas ele é voltado para as prefeituras. O que as prefeituras e os estados têm que fazer por conta da reforma tributária? Um guia, ai que bonitinho, feito por quem? Pelo Concefaz e pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Olha que bonitinho. Vocês estão vendo um PDF azul? Só confirma para mim, porque vai... Sim. Então, beleza. Ó. Olha como que é a estrutura dessa. É do dia 14, tá? Novinho. Aqui é a introdução. As introduções desses materiais também são muito boas, tá? Para você compreender a reforma tributária. Muito boa mesmo. Aqui tá a galera que faz parte do pré-comitê gestor. Uma coisa que me incomoda na reforma é que nesses órgãos de comando, de decisão, tem pouca mulher, viu? Olha só. Uma mulher, duas, três, quatro. Eu acho pouco no meio desse tanto de carinha aqui, né? Tinha que ser pelo menos metade mulherada. Mas enfim. Bom, aí aqui tem as orientações para as prefeituras. Ô, Verônica, eu não trabalho para a prefeitura. Por que eu tenho que saber o que ela vai fazer com a reforma? Você tem que saber, ué. É com esses órgãos que você vai se relacionar. Beleza? Aqui tudo introdução, gente. Essa demora bastante com introdução, tá? Quero mostrar direto a parte prática, ó. Aqui. O que significa as orientações? Achei inteligente isso daqui, ó. Essas letrinhas. Ou se começar com I, é alguma adequação institucional. Se começar com O, é alguma adequação operacional, ou seja, em algum sistema. E se começar com P, diz respeito às pessoas, ou seja, tem que fazer treinamento, alguma coisa desse tipo. Aí a orientação, ela sempre começa com uma letrinha, ou vai ser a letra I, ou vai ser a letra O, ou vai ser a letra P. E logo na sequência vem o número da orientação. Poxa, é interessante. Orientação 021 significa que é alguma adequação que vai ter que ser feita no sistema operacional, ou da prefeitura, ou do estado. Achei legal. Essa é a forma de organização. Beleza? Aqui é a introdução também, as orientações. Vamos ler logo aqui, ó. Primeira orientação, I001. Significa que é institucional. E 001 porque é a primeira. Eu imagino, gente, que isso aqui vai crescer pra caramba o número de orientações ao longo do tempo. Olha um exemplo. As prefeituras e os estados vão ter que adequar as constituições estaduais e as leis orgânicas do município de acordo com a emenda complementar, com a emenda constitucional, ó, que bonitinho. E assim vai, ó. Essa orientação é importante, ó. Ou prefeitura, ou estado, você tem que... Começa com I, então é institucional.
você tem que aderir ao cadastro mobiliário lá. Todos os imóveis têm que estar, nesse caso são as prefeituras, tá? Os municípios. Os imóveis têm que estar cadastrados lá, no cadastro imobiliário. Aí coloca, ó, então é a instrução I, que é institucional, 002. Aí aqui embaixo tem o prazo, prioridade é alta, tem que fazer até 2026. E tem até exemplos de municípios que já fizeram. Beleza? Isso aqui, ó, fonte de consulta também, ó. Ou seja, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, São Paulo já aderiu aqui ao cadastro mobiliário. Por exemplo, as minhas casinhas de aluguel lá em Porangaba, que eu não declaro, com certeza daqui a pouco a Receita já vai cruzar a informação, né? Ele vai falar, eu tô vendo que você tem um imóvel lá, você não mora nele, que eu não moro nele, o endereço na Receita Federal é outro, e quem mora no seu imóvel é outra pessoa, e você não colocou nada na sua declaração do imposto de renda aqui, que você tem um imóvel lá que você está ganhando. Quem que está morando lá é de graça, por acaso? Saca? Percebe? É isso aqui, ó. São Paulo já fez. Ainda bem que meu imóvel não é na cidade de São Paulo, é em Porangaba. Porangaba não fez ainda. É que eu estava errando achando que era estado, mas é certo? Quando a minha cidade de Porangaba fizer esse cadastro aqui, eu já vou cair na malha fina. Bom, eu não vou ler todas, tá? Só para seguir a lógica. Orientação 3, ó. CNPJ alfanumérico. Olha lá, o Roberto. Diz que seu pai que mora de graça, professor. O Roberto gosta de arrumar uns... Ai, senhor, esse Roberto é um barato. Bom, tá aqui, ó. Então, a prefeitura tem que alterar os sistemas para receber o alfanumérico, tem que alterar os cadastros, certo? Vou passando só pelos tópicos, tá? Tem que aderir ao padrão nacional de emissão de nota fiscal de serviços. A Bragança Paulista, é onde a minha empresa é registrada, já aderiu, por exemplo. As notas fiscais já aparece uma mensagem lá, que elas já estão ajustadas à nota fiscal, ao padrão nacional. Que bonitinho. Beleza? Eu quero arrumar uma orientação que comece com outra letrinha. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Orientações operacionais. Aquelas primeiras eram todas institucionais, ó. Atualizar a base de cálculo do IPTU. Isso aqui, gente, por que é importante ler? Para a gente saber o que os fiscos estão fazendo. Como que eles agem? Conhecer o seu oponente. Beleza? Isso aqui é importante, ó. Na aula que vem, nós vamos falar de uma solução de consulta que saiu aí, do Pernambuco, falando que tem IBS e CBS na base de cálculo do ICMS. Você acredita que saiu uma solução de consulta dessa? Não sei se vocês ficaram sabendo. De acordo com essa orientação aqui, Pernambuco errou feio. Não era para ele fazer esse tipo de resposta. Porque está escrito, ó, abster-se. O que é abster-se? Para de fazer. Para de emitir. Não emite, não faça, não emita entendimentos sobre consultas formais relativas à IBS. Não faz isso, porque quem tem que fazer isso é o comitê gestor, tá vendo? Então, Pernambuco errou, certo? Então, vocês já sabem. Se isso afetasse um cliente meu, eu já cairia matando aqui, ó. Pô, ele nem poderia, não tem nem competência para isso. Quem tem competência para responder isso é o comitê gestor. Então, ele falando que vai entrar na base de cálculo, para mim não interessa. Saca? Beleza? Bom, aqui as orientações operacionais, ó. Atualizar o sistema de acordo com o novo layout. E assim vai, gente, para a gente não ficar sendo chato. Mas aqui, tudo bonitinho. Tudo que os fiscos têm que fazer, certo? Significado das siglas no final. E acabou-se o guia. Vou parar de compartilhar. Uma mensagem aqui. A Denise já deu largada no contencioso. É isso aí, gente. Quem disse que não vai ter contencioso depois da reforma? Eu fiz uma palestra esses dias no Rio sobre isso. Falei, ele vai mudar de cara, mas não vai deixar de existir de jeito nenhum. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje, tá? Esses dois manuais.
Isso é fonte de consulta. Isso é fonte para você entender a lógica da lei complementar. O que está lá, como que aplica na prática? Comprei um bem, lá na lei complementar está dizendo, ó, se você adquirir... Concessionária, por exemplo, você tem um cliente que é concessionária. Concessionária, ela pode comprar o carro novo direto da montadora, né? Ou também tem essa galera que revende carro usado. Eu não sei se é o mesmo nome, tá? Revende carro usado. É Aí compra... repasse. Hã? Que revende carro usado é repasse. Então, essa daí. Repasse? É, chama repasse. Olha, eu não sabia, sabia? E É, concessionária é novo, então. e aí quando é carro usado, tem as lojas de carros seminovos, mas ainda tem aquelas que pegam carros, por exemplo, que foram objetos de leilão e põem para vender num preço abaixo, às vezes com pequenos defeitos e tal, não sei o quê. Aí, ó. Bom, você tem um cliente desse. Então, não é a concessionária, é o repasse. Ela compra os carros usados de quem? De pessoa física, de todo mundo, certo? Aí, tá dizendo que vai ter um crédito presumido dessa parada aí. Como que isso vai funcionar? Lá na cartilha de orientação tem, certo? Como é que você põe na nota fiscal essa aquisição aí de bens imóveis? Aliás, de bens móveis, desculpa, móveis, tá? Isso vale para brechó, para loja de móveis usados, para o povo que vende carro usado, certo? Beleza? Então, você vai, na sua consulta, vai ter a explicação do que está na lei complementar, a explicação do que está no regulamento, e vai ter também a parte prática. Ô, cliente, faz favor de emitir a nota assim, assim, assado. Quando você comprar, você tem que pôr essa informação, senão você não vai ter o TAR do crédito presumido, percebe? Fonte de consulta isso daqui. Certo? Beleza? Vou parar de... Sim. De Nazaré? Não. Não é que eu entendi. Eu tô tendo umas ideias aqui para vídeo, fazer, gravar Conteúdo na vídeos. internet. Para fazer conteúdo. Para É isso que 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 eu você tô vai pensando inventar a aqui. resposta? Você tem aqui, ó. Esse material dá para ler esse material todinho e aí, tipo, você vai pegando tópicos. Aí, por exemplo, se você pegar e fazer umas 3 postagens sobre o assunto de reforma tributária no seu Instagram, você não precisa de patrocinar, não precisa nada. Não precisa. Ó, aí Precisa você pega o nada. tópico que você quer falar e copia e cola o que está na cartilha e põe no GPT. GPT, reescreva numa linguagem mais simples, mais informal, cujo objetivo Sim, é fazer um vídeo de 30 segundos, de um exato. minuto no Instagram. Pronto, está com o conteúdo, Pô, gente. dá para gravar conteúdo para a semana inteira, Não, para o mês programar. inteiro, com essa cartilha aqui, É, para o dá para mês o mês inteiro. inteiro, mas tipo assim, quem quer começar devagar, dá para fazer para semana, aí vê como que dá a repercussão no perfil. Joga no Stories isso daí. Outra, fazer carrossel. Sim, Se você carrossel também citar a converte fonte, se bem. você citar a fonte, você pode até copiar as mesmas figurinhas, os mesmos exemplos. Por que não? Você está citando a fonte. Não tem problema nenhum. Copiar não tem problema, você só precisa citar a fonte, tá? Ou você E muda, né? passa credibilidade também. Você está citando uma fonte confiável, você não está Uma tirando fonte essa informação do da sua sovaco, cabeça. né? Pronto, é isso É aí, verdade. Nazaré, tá? E sobre conteúdo, já que vai ficar gravado, É, tem uma coisa que a gente foca e que às vezes nem é tão importante. A gente foca muito em curtida. Ai, postei um vídeo e deu pouca curtida. Ó, quer ver? Deixa eu ver um exemplo aqui. Ultimamente eu estou postando muito. Estou postando muito. Não, às Aí, vezes eu acordo 5 horas da manhã, chega, começa a bipar. Toda vez que você posta alguma coisa, tem alerta no meu telefone. Aí, às vezes, eu acordo, tipo, 6, 5, já tem coisa sua lá. Eu eu falo, deixo gente, essa mulher dorme, programado, viu? não? Eu deixo programado, eu não acordo para postar. É tudo programado. Ficar a semana inteira programado. Na verdade, eu tenho coisa programada para daqui 4 meses. Aquelas frases, sabe aquelas frases que eu posto todo dia?
elas já estão programadas para 4 meses, daqui para frente. Se eu não fizer nada, elas vão sair. E vídeo eu acho que eu tenho programado para até o final do mês, alguma coisa assim. Ó, Já faz tempo que eu não durmo com o telefone no quarto, viu? Depois que eu descobri que ele me grava até dormindo. é isso. Ah, não, mas Ó, tem dias que eu preciso levantar cedo, aí eu tenho que colocar o despertador perto de mim lá, senão já era. ó, Eu gente. comprei um despertador antigo, viu? Ah, que não é pelo telefone, né? É melhor mesmo. Eu tenho um galo aqui que não deixa eu perder a hora. Ele é doido. Ó, mas ó, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui que é eu dando uma palestrinha de 1.200 visualizações. Só que curtida não teve muita. Não tem problema nenhum, gente. Às vezes, quem vai fechar negócio com você, quem vai te contratar, essa cliente mesmo, essa indústria que eu estou negociando, ela me viu pela internet. Nunca curtiu nada meu, nunca, nunca. Mas viu, gostou, me procurou, mandou WhatsApp. Então, às vezes, o seu cliente não está em quem apertou o botãozinho. Eu mesmo não sou de curtir as pessoas. É difícil eu curtir as coisas. E vira e mexe, eu compro coisa de gente que eu gosto aqui na internet, não só de tributário, que eu acompanho e nunca curti nada, tá? Então, o foco em curtida, em salvamento, é uma métrica de vaidade. Fique em paz. Posta. Alguém tá vendo. Eu não me importo com isso. Eu, Deixa eu eu- contar para vocês uma coisa que faz hum, a gente ficar satisfeita com a postagem da gente. É visualizar aquele número de pessoas em volta de você. Eu fiz isso outro dia que eu tive um vídeo que teve 600 visualizações. Aí, já quando pens- eu parei e imaginei, no meio de 600 pessoas me vendo falar aquilo, eu falei: o negócio tem importância, Sim, não é? exatamente. Porque A assim, gente esquece 600 disso. pessoas não vão parar para te ouvir. Eu dou aula no Mackenzie, às vezes tem 15 alunos, 10 alunos, mixariazinha de gente. Um vídeo que eu posto alcança 1.000. Para você É, juntar 1.000 pessoas, depois que eu comecei a fazer, antes até que me afetava, sabe? Eu olhava e falava: nossa, mas ninguém. Depois que eu parei para pensar e visualizar o número, eu falei: gente, mas é muita gente olhando para o que eu estou fazendo, então deixa correr. Aí ficou mais fácil. viu? Tá vendo? Mas é isso, gente. Posta lá. E conteúdo, então, aí, ó. A Nazaré já deu a ideia. E isso aqui é material. Oi. É, menina, eu vou fazer. Eu tomei nota já aqui, botei meus post-it, eu sou a rainha dos post-it. É, material Eu já botei confiável para aqui. consulta. Porque assim, você tem que começar a alimentar a audiência e é aquele negócio da constância. Às vezes a gente fica muito preocupado com o número de curtidas, mas, como você mesma disse agora, você conseguiu tá negociando com uma empresa de alimentos que nunca curtiu nada que você colocou. Mas ela tá na sua audiência. Exato. Você nunca Isso que sabe eu quem tá acho que a vendo. gente, a gente precisa fazer as coisas meio que despretensiosamente. E não Exato. ficar colocando muita expectativa. Eu acho que quando você coloca muita expectativa, eu falo assim, porque eu já fiz isso, já coloquei muita expectativa em anúncio de rede social e, como diz o pessoal, flopou, não resolveu o meu problema de dinheiro, que eu estava precisando que entrasse X valor na minha conta, com contratos fechados, não fechou, eu gastei e tal, fiz o marketing lá, gastei não, eu penso que é um investimento também. Porque por mais que eu não tenha fechado lá, na hora que eu fiz a campanha, é, é como se o meu perfil no Google Meu Negócio, ele fosse subindo. Então, assim, hoje eu não preciso patrocinar. Se eu É, gravar um vídeo e jogar no Google Meu Negócio sobre isso e colocar no perfil da rede social e deixar lá, é eu isso. provavelmente vou ter contato de alguém. Porque É isso. aquilo é de você fazer no orgânico, no tráfego orgânico, o que você precisa fazer com o tráfego pago. Não adianta nada você investir grana no tráfego pago e é aquilo que você falou. Se não está com o perfil arrumadinho, se não tem um site arrumadinho, assim, pelo menos uma coisa apresentável, não adianta você patrocinar. Você vai gastar uma grana patrocinando. Às vezes a gente acha que não, mas a pessoa vai atrás para saber de onde que você é.
Ela vai Trabalho. atrás para ver se você tem rede social. Eu, quando estou querendo comprar alguma coisa na internet, produto, se eu não conheço a loja, sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu olho, eu vejo se tem site. Se tem site, eu vou lá, pego o CNPJ, jogo lá no Redsim para ver se aquele CNPJ existe. Se de fato não é alguma coisa montado, se não é fraude, eu tento descobrir por ali. Aí depois eu vou olhando os comentários mais antigos da página, para você ver se aquilo não é montagem. Assim, eu E você tenho os acha que o meus cliente não faz mecanismos isso com ali. a gente? Olha Faz, com LinkedIn, olha site, olha rede social, olha Google, olha tudo. certeza. Eu faria, por que que ele não vai fazer? Ainda mais o nosso tipo de serviço, a gente presta serviço venda complexa, que chama, né? Não é uma coisa que você... É uma venda complexa, não é do dia para noite mesmo. A Jaque estava com a mão levantada, mas baixou? Não, é o seguinte, Nazaré, tu fez curso, aprendeu aprendendo, como é que foi essa tua entrada aí na No aprender para ver marketing, eu fiz, É, mas eu fez bati curso? muito cabeça antes. Pois é, porque eu tô nessa. Tu fez com quem? Como assim? Foi investiu o mesmo dinheiro pesado? Até Leandro Ladeira eu Sim, já eu paguei fiz um. um curso de marketing com uma advogada mesmo, aqui de Minas, ela vende uns cursos aí, mas antes dela, eu sempre fui muito curiosa com marketing. Porque assim, eu via muito escritório aparecendo para mim no meu feed, eu falei assim, gente, como é que esse negócio chegou aqui para mim? Eu não pesquisei Sim, nada. Aí eu comecei a entender um pouco o que que era algoritmo, porque eu não sabia. Aí eu comecei a pesquisar o que era algoritmo. Assim, muita coisa eu vou olhando no YouTube para aprender também. A própria sim. plataforma, às vezes, ela te dá ela te ensina como é que funciona. O básico, sabe? Se você quer uma coisa mais Uhum. avançada, você, não, Zara, eu não tenho tempo de mexer com isso, eu não quero aprender. Beleza, mas aí você tem que entender um pouquinho para quando você contratar uma empresa de marketing, ela não te passar para trás. Porque isso que acontecia muito comigo, assim. Eu não tinha noção de nada. Eu punha dinheiro na empresa de marketing e aí enchia meu WhatsApp de curioso. A pessoa não comprava, eu gastava dinheiro. E eu falei, não, tem alguma coisa que não está encaixando. Aí você tem que ter Sim. noções, assim, mas Ó, sabe um... isso que a Verônica já está falando aí para o pessoal fazer, gente. Eu acho que para quem não tem presença digital, já é um começo, assim, fabuloso. Tenha pelo menos o mínimo de presença digital e depois você vai fazendo as coisas no seu tempo. É Porque isso. se você anunciar na internet sem ter presença digital no orgânico é jogar dinheiro fora. Sua vitrine tá Assim, feia. minha modesta opinião. Ok. Ô, Márcia, as de pijama com verô fica no YouTube, viu? Gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube é melhor para ver depois, porque você pode ver a velocidade mais rápida, né? Eu faço isso. Ó, uma coisa que eu sigo, que eu escutei uma vez e fez sentido, Jaqueline. Vamos pensar comigo, ó. Sim. O dono do Facebook, ele quer ganhar dinheiro o máximo possível. O Google Uhum. também. Vamos focar no Facebook, que é o mais fácil. Por que motivo ele faria uma plataforma que fosse tão difícil de usar assim? Ele tem interesse que as pessoas consigam usar. Então, na minha cabeça, antes de pagar curso de marketing e antes de contratar uma empresa de marketing, na própria central de ajuda do Facebook, central de ajuda do Google, já tem informação. Do mesmo jeito que curso de chat GPT, o próprio chat GPT tem, ensinando como usa ele mesmo. Concorda que o chat É. GPT tem Sim, interesse sim. que as pessoas saibam? É porque a gente é tão acostumado a depender de outra pessoa que a gente esquece disso. Mas os donos da plataforma, eles têm interesse que a gente consiga usar. Então, muitas das coisas que eu faço, eu subo as minhas campanhas. Ó, eu tinha um gestor de tráfego que subia minhas campanhas para mim, ele cobrava R$ 1.500 por mês. Aí chegou uma hora e aquelas vendinhas ali. Chegou a hora que eu falei, eu vou aprender esse negócio. Comecei a fuçar lá no Facebook, demiti o cara, eu vendo mais do que quando ele fazia para mim. Caramba. Porque ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Então, você vai ter que, infelizmente, no começo, quebrar a cabeça sozinha.
para você entender o seu negócio. Aí sim você saber o que você publica, por que que você publica. Porque o resto já é apertar botão, É. saca? Então não vai ter jeito. Você vai ter que compreender o seu negócio. O que que você quer vender? Por exemplo, eu estou com um projeto agora que eu ainda não tirei do papel, tá? Eu faço muita campanha de marketing focado para aluno. Eu já estou até com uma paginazinha que eu fiz. Eu quero fazer uma campanha voltada para empresário. Sabe? Por que que eu não fiz ainda? Porque eu ainda não decidi que tipo de empresa que eu quero. Eu ainda não refleti bem que serviço que eu quero vender. Por exemplo, execução fiscal. É, também tem essa ideia também. Eu não sei ainda também o que É, fazer por muito. isso que eu ainda não Até fiz. falei com Mas, você. É. mas eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e eu me compreender. Aí depois que eu vou fazer a campanha. Eu acho que é esse o caminho, antes de você comprar curso, antes de você fazer qualquer coisa paga, tá? É a central de ajuda da própria ferramenta, do próprio Facebook, e você entender o que que você quer vender. Você tem que focar também, não fica querendo vender um monte de coisa, não. Uma dúvida, Eu, Verônica. Uhum. Para anunciar nas redes sociais, precisa ter conta no Facebook, né? Não basta ter só no Instagram. Tem que ter no Facebook. Coisa estranha, né? Ai, tá, entendi. Teria que fazer então um perfil no Tem, Facebook. Tá, beleza. certo? Isso tem. No começo eu eu achei mais investi esquisito isso também. naquele, Porque eu não uso eu investi Facebook. naquele, eu investi naquele Jurisoft que você dá um enter lá, procura, porra, horrível. Eu pego o texto, muitas vezes eu vou emendar, melhorar, e não tem do jeito que eu quero. Então, realmente, foi um dinheiro que eu botei assim meio fora. Gente, Eu não gosto nem postar por lá. Não outra gosto. coisa, quem tem que escrever as nossas coisas somos nós mesmos. Eu uso o chat GPT hoje em dia me ajuda, porque eu criei um agente, então eu vou pôr nos meus próprios materiais lá, ele sabe um pouco da minha linguagem, tá? Mas todas as vezes que eu tentei terceirizar a escrita das minhas coisas, não ficou boa. É a gente mesmo que tem que escrever, sabia? Infelizmente, é o tipo de coisa que não dá para delegar. Depois que você criar um agente, talvez dê, mas até hoje eu não delego. As E coisas que eu assim, escrevo sou eu mesmo. As minhas páginas, o que está escrito na minha página, fui eu que escrevi, nunca deleguei isso. Os vídeos, eu que faço o roteiro, os carrosséis, eu que escrevo. O GPT me ajuda, mas é tudo baseado em materiais meus mesmos. Meus próprios então já vídeos. incorporou sua linguagem, a forma como é como se Isso, ele tivesse incorporado sua personalidade para escrever. E isso. aqui, gente, não dá certo, assim, por experiência própria. Eu já paguei a agência para fazer campanha de tributário, o negócio não sai direito. Eu não sei o que que acontece. Outras áreas você até consegue prospectar. Eu já atuei no trabalhista. Trabalhista você não precisa de muito esforço, não, porque é um produto de fácil assimilação, assim, todo mundo sabe, praticamente boa parte dos direitos trabalhistas estão aí, tem alta demanda. Vara de família, alta demanda. Precisa você explicar muita coisa para alguém que quer divorciar? Não. Ela sabe que é divorciar, ela sabe que é divórcio, não precisa você explicar muita coisa. Pensão alimentícia, um trem que bom. Você quer um trem para te encher, te dar dor de cabeça? É falar alguma coisa de pensão alimentícia no seu perfil. Nunca mais aquele povo te deixa em paz. Então, às vezes, você tem que dar uma limpada, sim, para poder É. Mas é passar isso. para o tributário, para ficar Tem que- nichado. Mas isso de escolher um produto também, eu acho que é bem por aí. Começa oferecendo uma coisa só. Uma Depois coisa você vai assim, crescendo. tipo, começa escrevendo alguma coisa, quem quer atuar com empresa. Começa escrevendo alguma coisa sobre reforma tributária nesse material que a Verônica deu aí, ó. Pronto, resolvido. Começa nisso. Ou então, quem não importa de mexer tanto com física ou jurídica, pega um caso de pessoa física, por exemplo. O Roberto está aí fazendo isenção de imposto de renda por doença grave. É um produto que, assim, eu também já prospectei, prospecto ainda clientes desse nicho. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes é pessoa física, você tem que filtrar um pouco, porque vem muita gente curiosa também. Eles confundem muito com eh, benefício de aposentadoria. Eu não sei como. É, Não me pergunte por quê, eles confundem.
Mas assim, é só dar uma filtradazinha. Você vai filtrando as informações que dá certo. Eu acho que tem que começar. Ah, não adianta ficar, ai, mas tá difícil. Ah, não, tem que fazer mais ou menos o que a Verônica tá falando aí. Eu fiz o caminho inverso. Eu gastei dinheiro antes e depois que eu fui sentar para fazer. Mas assim, para mim foi muito bom o aprendizado. Tudo para mim é experiência, mesmo quando eu perco dinheiro. É. Eu não perdi muito dinheiro, não, no digital, sabia? Porque eu fiz o trabalho, quando eu saí da empresa, saí não, que eu fui demitida, vocês sabem, né? Que eu fui demitida da última empresa que eu trabalhava. Eu arrumei treta com a chefe lá. Graças a Deus, por isso que eu tô aqui. E aí eu decidi não voltar mais, porque eu queria já mudar de vida. Aí eu decidi aprender, tá? Então eu nunca paguei, eu vim começar a pagar a gente depois de um ano que eu fazia tudo sozinha. Eu sentei a bunda, eu aprendi a fazer site, aprendi a entrar no Facebook, tudo. Nunca, não pagava R$ 1 para ninguém. Eu decidi aprender. Aí quando eu fui delegar, eu não perdi tanto, por causa